E como é que foi, Flávio, assim, tu entrando nessa parte de liderança? Por que liderança, assim, foi um tema que tu pegou para ti, assim, a tua experiência? Conta um pouco como foi que você foi entrando nessa linha aí de liderança, assim, pra gente. Conta aí um pouco. Eu já tenho 15 anos que eu trabalho como empreendedora fazendo Boa, gestão de pessoas, boa. porque é uma das coisas que de fato eu percebi com a minha experiência de negócio, que é o que movimenta, é o que gera lucro, é o que faz de fato os negócios prosperarem. Uma pessoa que tem dificuldade ou que se limita a essa questão de gestão e acha que ainda, a gente ainda está naquela fase, né, de tipo, eu pago, a pessoa tem que fazer, quem tem essa visão ou quem aceita essa visão por parte da empresa ainda está um pouco para trás e a gente precisa trazer essa visão um pouco mais moderna, mais avançada, de fato, do que é um período de gestão, o que é uma liderança e de que maneira que isso consegue impactar em pessoas. Quando eu trouxe o conceito de gestão persuasiva, já era de fato para impactar e trazer essa quebra de que persuasão não é imposição, persuasão é influência. Persuasão é você saber trabalhar habilidades para poder desenvolver outras pessoas, né? Para você poder usar Uhum. isso a favor de um grupo. Então, esse foi o conceito inicial que eu trouxe, com 15 anos de experiência em gestão de pessoas e conseguindo trazer isso dentro do ambiente do empreendedorismo, né? E, Formando Flávia, outras pessoas. liderança tem aquela questão da persuasão, não é imposição, né? E a gente, assim, o sentimento que ainda tenho em alguns momentos é que ainda tem muito dessa questão, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Eu não sei se é essa a tua impressão também, você está aí nesse fronte. Será que é isso mesmo ainda? Ou a gente está nessa transição, já está num patamar aí 50%? O que é que você me diz aí? Olha, não é. E uma das questões que eu observo é que as pessoas elas têm uma dificuldade de chamar a responsabilidade para si. E aí, quando a gente fala que a responsabilidade de uma equipe fraca é que o líder é fraco, muitas pessoas têm essa dificuldade de tomar essa responsabilidade, chamar para dentro de si. Mas o que acontece? Hoje, ainda dentro das empresas, os líderes estão muito voltados para falar aquilo que eles não querem que seja feito. Então, por exemplo, ele está lá, olha, não quero que tal atividade seja feita dessa forma, não quero que tal relatório seja entregue nesse modelo, não quero que você chegue atrasado e não quero, enfim, que você faça N atividades de formas. A finalização do líder ainda está sendo no negativo, ainda é sobre aquilo que ele não quer aceitar. E como o nosso cérebro ele tem uma dificuldade de ter uma clareza, né? Aí já a gente traz até a questão de neurociência. O Não, mas nosso é isso cérebro mesmo. ele tem uma dificuldade de entender esse início do não pode. E aí a gente acaba afirmando para a pessoa tudo aquilo que ela faz. E aquele cara chega mais atrasado, ele entrega mais o relatório da forma como não deve, e ele faz mais coisas com recorrência no negativo. Então, qual é a visão? Claro, passar a mão na cabeça e falar que tudo é lindo? Não. Você tentar trazer de fato o conceito de que você precisa deixar claro, item por item, o que você quer que seja feito e como. Então, trazer a clareza Muito da bom. atividade, o prazo para entrega e você focar exatamente no que você quer. Então, exemplo aí sobre o colaborador atrasado. Você não vai alcançar bons resultados, eu posso afirmar para você, com base realmente em neurociência, de que você não vai alcançar bons resultados falando que você não suporta mais que ele chegue atrasado. Essa não é a melhor comunicação que você pode fazer. Qual que é a comunicação ideal? É importante para a empresa a sua pontualidade. É importante para a empresa que você faça isso dessa forma. Então, trazer a clareza do porquê, do como e mostrar que a pessoa precisa te entregar aquilo. Ô, Que faz Flávia, parte de algo importante. sim. E agora você falou um negócio interessante, assim. É, tem muita coisa a ver com o líder, né? Você disse, ó, a equipe que tem um desempenho ruim tem muito a ver com a liderança, na verdade, né? E aí Total. eu fico pensando assim, o bloqueio que o líder tem, muitas vezes, do não, né? Tipo assim, o cara foi. A gente foi meio que adestrado, vou usar esse termo assim, meio errado, até meio bruto, mas tipo assim, condicionado, melhor dizendo. Condicionado a sempre né, tá na negativa, né? Tem aquele princípio de reatividade ali na escola, né? Isso é uma coisa que vem de berço, isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Essa questão dos bloqueios e essas negações. E o que eu fico pensando é, no momento que a equipe está performando mal, o líder tem como chavear esse mindset. Ele tem, eu tô entendendo que ser meio que um mindset, né, ali, do cara saber, né, dizer assim, não, é uma questão de propósito, de engajar essa galera para poder trazê-la para perto. Eu tenho que quebrar alguns bloqueios, meu, né? Eu tenho que passar mais do não para o sim, ou então para o vamos, né? Para mais para o coletivo, para mais para envolvimento, para mais delegação de responsabilidade. Porque é difícil para o colaborador, muitas vezes, ele dizer assim, se ele for analista, para o engenheiro, enfim, ele tomar a responsabilidade para ele, se ninguém deixa ele ter a responsabilidade de fato, sabe? Então, tipo assim, tem que ter uma entrega primeiro,
para depois eu pensei, não, beleza, estou seguro aqui, né? O líder está me delegando de fato isso, e agora eu vou bater no peito e vou tentar chutar pro gol. Que também são fases, isso eu estou entendendo, né? Porque mesmo que eu delegue inicialmente, que eu dê responsabilidade, tem que ter uma preparação dessa pessoa que está do outro lado. Ou não. Sim, total. E essa questão de você trazer a clareza para o âmbito do coletivo, ela é muito importante, mas se a gente não der o primeiro passo no individual, possivelmente essa pessoa, ela pode ter autonomia, mas talvez ela ainda precise de mais maturidade para ela entender o quanto que a atividade individual dela impacta no grupo. Então, um grupo menos maduro, a gente precisa começar, o líder precisa começar a trabalhar mais no individual, ele precisa trazer essa pessoa para a clareza e a coerência do que ela precisa entregar de fato. Então, você foi contratado com qual finalidade? Né? O que de fato você precisa me entregar? Aí essa clareza individual você traz para um resultado que sempre vai ser da equipe. Entendi. E assim, nesse momento, é no momento da contratação que a gente já deixa isso claro, em qual momento que a gente começa a alinhar esse senso de propósito na cabeça da equipe, no pessoal que está trabalhando com a gente. Assim, tem um momento ideal para isso, sabe? E isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes eu percebo que parece que meio que soluço, às vezes. Às vezes você começa a trabalhar isso com as equipes, elas começam a responder, depois volta aquele patamar de novo e parece que chaveia de acordo com a liderança ali também. Assim, como tornar isso de forma, vamos dizer, crescente e não somente de altos e baixos, sabe? Eu fico... É bem Não, difícil, né? Faz todo sentido. Eu vou começar trazendo uma outra questão. Muitas vezes a gente tem um colaborador que a gente não gosta da forma como ele entrega e a gente tem a seguinte frase: ruim com ele, pior sem ele, também não demite. E aquilo vira uma raiz dentro da empresa. É o útil, né? É o profissional okay. útil, né? Perigosamente útil. Exatamente. Aí ponto nessa questão. Né? Você tem o colaborador, pensa que ruim com ele, pior sem ele. Mas o que a gente consegue trazer para dentro de um contexto de resolução? Você, de fato, não consegue acordar e mudar a sua empresa ou mudar a sua liderança, né? Desligar todo mundo, recontratar e pensar, agora eu mudei meu mindset e vou contratar pessoas novas para elas poderem me acompanhar, porque quem está aqui não serve. Na verdade, a gente tem que ter muita paciência nesse momento, porque normalmente essa questão de um colaborador passar por esse momento de falta de clareza dentro da empresa e ter uma dificuldade de engajar, porque o que é engajar? Engajar é você estar disposto a uma causa. Você entende aquilo como algo maior, né? O engajamento não é comprometimento, o engajamento não é dedicação, é você entender a causa. Né? E não é manipulação aí, também, né? Assim, tem essa questão da persuasão com manipulação. Às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Porque a manipulação tem um teor ali negativo mesmo, né? É algo mais em benefício mais da pessoa, né? De uma pessoa só do que da outra também. Acho que não tem um ganha-ganha. É nisso também, você acha? Esse ponto da persuasão especificamente é na clareza da comunicação. É o quanto que você consegue usar a comunicação a seu favor. É o quanto que você consegue usar a comunicação para trabalhar por você, né? Para ela poder te auxiliar. Porque para qualquer líder, seja ele um líder mais introvertido, um líder extrovertido, ele não existe um padrão de comunicação, porque o introvertido às vezes prefere por escrito, o mais extrovertido, ele vai talvez conseguir falar, mas talvez ele fale muito e não consiga trazer a questão da clareza. Então, o que a gente precisa? Só entender que existe um processo onde qualquer perfil consegue se enquadrar, desde que também fique claro para ele o que ele precisa fazer. Então, a gente entende dessa forma. Quando eu falei lá atrás que às vezes ruim com ele, pior sem ele, como que é o contexto de você corrigir isso e responder a sua pergunta se é no momento da contratação? Antes de você fazer novas contratações, o que você precisa fazer, seja você como líder, como dono de negócio, não importa se você tem 1 ou 100 funcionários, coloca no papel de uma forma muito simples. Não é nada que você precisa contratar alguém para te ajudar, porque tem a ver com a sua identidade. Coloca no papel quais são, no caso, não tem a ver com a identidade quando é o dono da empresa, que é a identidade dele. Quando você for líder, você tem que sentar com o dono da empresa para vocês poderem fazer esse alinhamento. Mas é muito simples. O que seria? Você colocar no papel quais são as coisas que a empresa aceita, quais são as coisas que são da cultura daquele negócio, o que é importante para aquela empresa, o que aquela empresa não abre mão. Olha, eu não abro mão de tratar bem o cliente. Então, você coloca lá, ok, é uma frase simples, olha, eu não abro mão de tratar bem o cliente. Então, o que é esse valor para mim? Esse valor é que todo cliente que entra numa empresa tem que ser bem tratado. E qual que é o valor para mim? Pô, tratar mal o cliente está ferindo o valor da empresa. Está ferindo a empresa como um todo. E você começa a trazer toda essa clareza.
A comprometimento. O que é comprometimento para você? Pô, comprometimento é o... Vou dar um exemplo, tá, gente? Estou dizendo que é para mim. O comprometimento para mim é o colaborador respeitar todos os prazos, ele não utilizar na data da entrega uma desculpa pela não entrega dele. Para mim, isso está ferindo o meu comprometimento. Então, ele coloca um valor e ele explica o que é a aplicação desse valor, o que não é. E ele coloca uma clareza muito grande, o que é e o que não é. Então, antes da contratação, precisa ter, no mínimo, 5 coisas. Não tem um número exato também, mas pelo menos que você desenvolva ali 5 valores. Dentro desses 5 valores, você coloca a representatividade do que é aquilo e não é aquilo, porque, volto a falar, o que a gente está tratando? Clareza. Tem que estar claro. Então, tem que estar claro qual é o valor da empresa. Então, colocar só uma palavra, respeito. Respeito, para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Então, você precisa trazer em palavras, em frases, o que significa esse valor. E não precisa ser nada lindo, com frases prontas, com coisas que não te representam, porque isso não vai funcionar. Sim, então, tem que ter a ver com o que te fere, tem que ter a ver com a sua identidade, tem que ter a ver com a importância que as coisas fazem para você. Então, essa clareza tem que existir. Clareza seria um dos pilares. É o pilar, para mim, para a vida. Eu penso que é um pilar de vida, a clareza. Porque, de fato, sem a clareza, a gente se perde, as pessoas se perdem, e a gente tira a oportunidade, quem está do nosso lado, de entender o que a gente quer, para onde que a gente quer ir, aí seja na empresa, seja na vida. Total. Então, assim, a gente tira uma oportunidade de alguém, você entende? Num relacionamento, se você não tem clareza, você tira a oportunidade de dar certo. E também até de dar errado mais rápido e acabar com isso. Não virar tortura. Então, na empresa é a mesma coisa. Quanto maior o seu nível de clareza, mais rápido as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Mais rápido na contratação, você já percebe que uma pessoa não serve. E mais rápido na contratação, você entende que você está diante de uma pessoa bacana e que não vai ser só o currículo que vai chamar a sua atenção para a contratação. Você está contratando com uma pessoa que tem afinidade de valores com você. Então, isso é muito importante. Então, a partir desse alinhamento de valor, aí você consegue ir para o mercado e contratar. A partir desse alinhamento de valor, você consegue entender quem é ideal para você. Porque a técnica ela pode ser desenvolvida. Como que você tira da sua empresa, né? Como que você conserta alguém que pensa, por exemplo, que pode chegar atrasado e não se importa? Todo dia tem uma desculpa. Então, o que você faz? Você teve a oportunidade de alinhar a técnica, mas você tem um problema de comportamento, porque aquela pessoa não entende o valor e não sabe que aquilo é importante para você. E nesse caso, Flávia, assim, a gente sabe que cada cabeça vai ser um mundo, né? Cada colaborador vai ter o seu propósito ali, seu objetivo. Na verdade é esse. Cada colaborador tem um propósito ali. Depende aí do alinhamento dele com o negócio, o mantenimento dele dentro do negócio que a gente está tratando, né? O que eu fico pensando aí será que o colaborador, será que é fácil esse alinhamento entre o que o colaborador quer para ele engajar com aquilo que o negócio quer? Esse alinhamento é tão fácil assim? Ou é, na verdade, tipo assim, eu só entro aqui nessa empresa, vou no flow, aqui, sabe, eu vou correndo, vou deixando a coisa me levar, vou fazendo só o que me pedem, mas aí termina não sendo aquele engajamento autêntico mesmo, né? Que nosso 100% sangue, 100% corpo ali, entregue mesmo, na hora que você está melhorando o teu processo ou gerindo outras equipes. Esse colaborador, naquele momento que eu recruto ele pode, na verdade, mascarar uma série de coisas ali, certo? Na entrevista, sempre tem esses pontos falhos. Quando ele vem para dentro da corporação, ou dentro da equipe, como é que eu começo a realmente captar, ver se ele de fato está engajado? É somente na frequência dele? É somente pelo resultado dele? De que forma eu percebo que ele realmente está engajado? Existe uma medição para engajamento? Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Eu sei que algumas empresas fazem essa medição de uma maneira muito objetiva, por exemplo, solicitando formulários, enfim, com suas pesquisas de clima, pesquisas de clima. Elas fazem pesquisa de clima e basicamente captam isso daí de alguns colaboradores ou de todos os colaboradores. E aí faz uma média. Mas eu acho que isso não sei se essa inferência é uma inferência real, né? Até porque a gente sabe que muita gente não gosta de se expor naquele momento, talvez não fique tão claro para as pessoas também o que é engajamento. Enfim, eu queria saber um pouco da tua opinião com relação a isso. Olha só, hoje em dia ficou muito claro, até em questões em pesquisas de engajamento feito pela Gallup, que é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de pessoas que existe hoje no mundo, foi trazida a seguinte questão: não existe mais acreditar que colaborador veste camisa da empresa. Isso é um pensamento de alienação absoluta. Porque, na verdade, o que é... Eu dei essa cutucada indireta, na verdade. É isso aí.
o que é de fato uma prerrogativa do líder é trazer de que maneira o propósito daquela pessoa se conecta com o propósito do grupo. Você ter valores coincidentes, você ter uma questão de propósito que se conecta, não tem a ver com o seu perfil ou com o fato de ter pessoas diferentes dentro do negócio. Não tem a ver com ter uma pessoa com um único perfil. Se você estiver buscando pessoas com um único perfil de comportamento, aí você está limitando o seu negócio a progredir. Porque pode ter uma pessoa que é mais comunicativa por função X, uma pessoa mais analítica por função Y, e todas as pessoas são complementares. E a gente precisa ter um olhar muito atento para esses talentos, para a gente saber de fato como alocar isso. Certo? Exato, quando eu falo de valores, o que eu falo? Inclusive, eu falo de fato que isso aconteça na contratação. Por quê? Na contratação, vocês acham que vocês vão pegar uma listinha assim e falar assim, eu quero uma pessoa comprometida, respeitosa, que atenda ao cliente, a pessoa vai te enganar, você concorda? Não vai haver ali durante o processo de entrevista uma clareza e uma sinceridade que vai atender o seu processo. E aí, possivelmente, você vai voltar a estaca zero. Então, o que você faz ali durante o seu processo de entrevista? Você monta perguntas que tenham correlação com os seus valores e você verifica se a pessoa vai te dar respostas aonde esse valor seja respeitado. Onde você entenda o que é importante para aquela pessoa. E você verifique em uma escala o que você está disposto a abrir mão e o que você não está disposto a abrir mão. Porque aquela pessoa ela não vai se encaixar 100% em você. Porque nem relacionamento é assim. Né? Não funciona, definitivamente. Conjugal, não funciona. As pessoas são diferentes, né? A gente tem que entender que as pessoas são diferentes e têm valores diferentes, né? Sim. Mas talvez o propósito, em algum momento ali, se alinhe com o que a empresa precisa e com o que a pessoa também precisa. Eu acho que essa caminhada, de repente, pode ser junta, né? E muitas vezes a gente percebe que pode ser junta. Eu tenho percebido muito isso, bem forte, nessa questão dos processos, dos projetos ágeis, tá, Flávia? Acho que o ágil, quando ele encurta a equipe, eu não sei se essa é uma percepção sua, mas é uma percepção minha, pelo menos o que eu tenho percebido é como o ágil ele trabalha com equipes muito enxutas, pequenas, às vezes de 5 pessoas ali. É impressionante como o pessoal tem um engajamento. É mais fácil você perceber esse engajamento, é mais fácil você perceber a entrega, mais fácil você captar ali o quanto aquela pessoa ali tá realmente contribuindo para o grupo, sabe? E o ágil ele exige que a gente tenha essa clareza que você comentou. E isso é muito bacana, sabe? É algo que eu percebo. Clareza no ágil já é um dos pilares. Mas, claro, no ágil também tem aquela questão do compartilhamento. Tá compartilhando no grupo, né? Saber ter aquela segurança psicológica. Eu gosto desse termo. Daquela segurança psicológica, você poder dizer assim, as falhas que aconteceu sem ter o medo de ter a represália, sabe? Porque como é que você vai querer com que as pessoas se sintam à vontade, se realmente consigam se entregar, se elas não podem dizer, por exemplo, o que elas acham? Se vai vir sempre um não, se vai vir sempre um mais, se vai, sabe, vai vir sempre alguma coisa ali que vai mostrar, não, vamos pensar por aqui pelo outro lado. Beleza, eu estou te escutando, eu quero te escutar, mas contanto que no final, a palavra final tem que ser a minha. No final, o que vai valer é a minha palavra. Então isso que é meio, sabe, para gringo ver, né? Tipo, como é que você vai trazer esse pessoal para perto, para jogar perto, se eles não podem opinar, né? Se eles não podem, de fato, mostrar o resultado ou mostrar uma maneira diferente de pensar para determinada tarefa, atividade, enfim, para poder alcançar um resultado diferente, né? Eu acho que tem é tão interessante o que você falou a respeito do método ágil. Por que funciona? E funciona, agora eu vou contextualizar para a questão de gestão de pessoas. Um ambiente menor traz um nível de relacionamento maior. Então, as pessoas começam a se tratar de uma forma diferente. E o que acontece? Antigamente, falava assim, olha, se você for amigo de gente dentro do seu trabalho, isso vai te prejudicar. Isso vai te tirar da empresa, isso vai te colocar em enrascada, isso possivelmente vai fazer você sair do seu local de trabalho. Só que, mais uma vez, a Gallup provou, através de pesquisas, que, na verdade, isso aumenta o engajamento e faz com que as pessoas dêem um maior nível de importância para o outro. Então, vamos lá. A Flávia e o Edmar trabalham juntos. A Flávia está percebendo que o Edmar está errando. A Flávia está percebendo que ele precisa melhorar X e Y. Quando eu tenho nível de intimidade e relacionamento para chegar em você e te dar a oportunidade de você ouvir o que eu tenho para falar e você também ter a mente aberta para ouvir, a gente trocar vários insights e ideias ali, você está tendo a oportunidade de continuar na equipe. Isso vai acontecer, de fato, quando o relacionamento for mais um nível um pouco mais familiar. É óbvio que é muito difícil alcançar esse nível dentro da empresa, mas dentro do método ágil, com uma equipe menor,
você tem mais oportunidade de estreitar relacionamento. E você tem mais oportunidade de se importar com o resultado do outro. Porque não é que eu quero me intrometer na vida do Edmar, é que eu quero que o Edmar continue fazendo parte, porque ele é importante para mim. E aí a gente começa a entrar numa questão dentro da gestão de pessoas, onde as pessoas elas têm o propósito delas, elas têm o propósito da empresa e elas se importam umas com as outras. E isso garante mais engajamento. Vai ter um alinhamento ali. Agora, assim, nem sempre, é um luxo, na verdade, quando a gente tem equipes que se sentem meio como família, né? Eu lembro, Flávio, assim, há um bom tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com projetos, eu sempre conto isso. Eu cheguei a trabalhar 12 horas, 14 horas na empresa. Meu salário era muito ruim na época, inclusive. Mas, cara, eu tinha um sorriso no rosto todo santo dia. A equipe, para mim, era tudo. A gente se sentia como família. Até hoje a gente se encontra e se fala bastante ainda. Mas é difícil você desenvolver isso. Inclusive, isso não era dentro da cultura. Era só um pequeno núcleo dentro de projetos que se enxergava assim. É um núcleo que considera que era de identidade própria. Ele, né? Um propósito próprio, sabe? Um alinhamento próprio, uma entrega própria. Foi diferente. A liderança não estimulava isso na época. Mas a gente formou isso. E era uma coisa que a gente brincava, que eu olhava do lado assim, cara, tu ainda tá aí nessa etapa, pô. Tu tá precisando de ajuda, bicho, tu tá ruim. Assim, a gente tem a liberdade de criticar, às vezes, o outro, e o outro diz assim, não, tá de boa, ele só tá puxando minha orelha aqui, mas assim, vou atrás. Mas é difícil a gente ter esse senso de, como se fosse meio que família. E eu acho que talvez, não necessariamente o engajamento quer remeter à família, né? Porque ser enxergado como família dentro de um grupo, dentro de empresa, é um luxo. Né? Você não nasce com essas pessoas, você é colocado lá dentro dessa equipe, né? Na verdade. A gente volta na questão da clareza. Por exemplo, quando você tem alguma coisa para falar para sua mãe, você fica cheio de trava, você pensa 1000 vezes para falar, ou você simplesmente chega e fala? Você simplesmente se posiciona, né? É claro que existe uma forma melhor e pior de se posicionar, que é a que a gente está falando, com maior clareza, voltada para o que você realmente quer, e não tão boa, que é voltado para o negativo do que você não quer. Mas quando a gente pensa que na nossa família a gente está disposto a falar as coisas porque aquilo nos incomoda e a gente sabe que a gente está falando para o bem da outra pessoa, a gente pode trazer esse conceito para o ambiente de trabalho. Em que sentido? De fato, de se sentir uma família? Não. No fato de se importar com o outro e perceber que o que você está trazendo pode ser aceito ou não, porque às vezes está dando feedback para o líder, gente. Às vezes pode estar dando feedback para o seu líder. Por que não? E, na né? verdade, qual que é o conceito desse feedback? Uma oportunidade de melhoria para a pessoa, porque a falta de clareza na comunicação afeta no resultado. Então, quando você traz essa questão familiar, você fala, família não, zoou. Mas não, é você entender de fato que quando você está em família, você sente que o ambiente é seguro o suficiente para você dar um show. Tem um senso de pertencimento também, assim, né? Eu tô me sentindo que eu faço parte daquele meio. Eu sei que eu posso opinar naquele meio, né? Exatamente. E vamos entender que o meio exige vamos dizer assim, uma colocação, mas você não precisa ficar aprisionado aos seus pensamentos e não externar. Isso aí é o que faz com que a equipe não seja de fato uma família. Qual é a característica de uma equipe que se sente realmente um time, um puto do engajamento, Cara, uma coisa familiar? Boa. É isso. Boa. Tem que ter transparência, tem que ter confiança, tem que ter reciprocidade, tem que ter autorresponsabilidade, porque no final das contas, a gente muitas vezes tem essa questão, né? Vai lá, meu filho, vai lá e faz, né? Vai lá, então, é contigo agora. Ambiente? Né? Qual ambiente que eu estou? É um ambiente seguro? Onde eu posso, de fato, trazer as minhas percepções e eu não vou ser julgado como um apontador, eu estou aqui auxiliando em resoluções, eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui entendendo que esse ambiente é ideal para eu poder fazer isso. Isso é família, gente. Isso é você trazer o conceito de família para dentro do trabalho. Ao quanto você pode dizer as coisas, né, sabe, de fato sendo sincero e aberto, sem a questão do vai falar tal coisa, eu vou ficar chateado. Não, porque na família a gente está disposto a isso, não está? Eu pelo menos entendo dessa forma. Total. Então, trazer de fato esse conceito, essa verdade, essa clareza, dizer aquilo que você quer, seja você colaborador, seja você líder, seja você dono do negócio. Você tem que... Essa clareza vai te auxiliar em absolutamente tudo. É isso. Assim. A gente sabe que tem... são as sincronicidades da equipe, né? A equipe sabe que no momento que um está precisando, a gente passou daquela fase do tipo, eu sou especialista e eu guardo tudo para mim para poder reservar, né, a minha vaga aqui dentro do time, dentro da empresa. Não é dessa forma mais. A gente está vivendo um momento diferente. É compartilhamento. Aquele cara que não compartilha, tá? Ele está fora. Tá? Ele tá totalmente desalinhado com o que a gente entende
que é o mais saudável para o time, né? E eu acho que isso é uma coisa que para mim é crucial, sabe, Flávio? Eu lembro que existem alguns projetos que eu me envolvi, né? Eu queria até contar esse case aqui e trazer um ponto que talvez muita gente tá se perguntando, tá, mas o engajamento, tal, tudo é só eu repetir um mantra aí, engaja, engaja, engaja e vem, né? Ou só pegar os valores aí e botar e ver se está alinhado, né? Mas eu lembro que a gente fez um projeto há um tempo atrás para engajar realmente, trazer, na verdade, aumentar a produtividade, certo? Vamos pensar logo assim, aumentar a produtividade do pessoal de uma prestadora de serviço. Prestar serviço para a gente e a gente queria aumentar a produtividade desse pessoal. Sendo que era um pessoal muito carente de diversas coisas. E a gente começou a trabalhar em cada esfera dessa. Confiança, transparência, saber visualizar a performance, porque eles não tinham uma noção de performance individual, né? Então, assim, a gente começou a reportar isso. E nesse projeto como um todo, tem um dos pilares era a questão financeira, tá? A questão financeira. Para trazer com que a galera ampliasse isso daí, tivesse mais entrega. Claro que a gente sabe que a questão financeira não pode ser somente ela. Tem que ser uma série de outras coisas. Mas a gente percebeu que sim, houve um engajamento muito forte, houve uma retomada de produtividade estupidamente alta, certo? Para dentro do processo. Mas isso era um dos pilares, certo? Era um dos pilares. O que eu fico me perguntando hoje é se esse não era o pilar mais forte. Se isso na verdade, é o que mais chama a atenção quando o pessoal fala de engajamento. Assim, engaje, mas não adianta só você cantarolar aí, você tem que me pagar bem. Eu não sei se é bem assim, sabe, Flávio? Eu acho que é uma coisa que eu fico pensando que é uma combinação de fatores. Não pode ser somente um fator. Mas teria que ter esse aspecto financeiro também ou não? O que você acha? Olha, o que que acontece? Eu costumo falar que o simples é genial. Quando você joga engajamento na internet, o povo tem 10 passos, 15 passos, 18 passos, 20 passos, 25 Fórmulas passos. mágicas, fórmulas Eu não mágicas, sei quantos sensacional. passos, mas é para você conseguir gerar engajamento na sua equipe. Mas, de fato, se você trouxer uma complexidade para essa ação, você não vai conseguir tirá-la do papel. Então, hoje, se você já tem uma dificuldade de engajamento, comece pelo mais simples, porque o simples é genial, ele é aplicável. Aí você consegue, de fato, gerar essas questões de engajamento que você tanto quer. Hoje, a gente ainda tem uma vertente de que a empatia é uma capacidade de se colocar no outro, enquanto a gente não consegue se colocar no lugar do outro, algumas coisas ficam travadas e talvez até no ambiente profissional a gente tenha dificuldade de se desenvolver porque falta empatia. Só que, na verdade, a empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é uma capacidade de entendimento. Né? A empatia é uma capacidade de conexão, aonde você, de fato, consegue entender aquela questão, mesmo que você não aceite. Mesmo que Conexão. você não aceite. Você entende as necessidades, você entende as questões daquela pessoa e você consegue, de fato, se conectar com ela. Então, uma liderança que consegue, de fato, gerar engajamento, ela tem essa questão de ser simples, começando pela cultura, começando por tudo que eu preciso, eu tenho que deixar claro para essa pessoa. Tudo que você precisa. Então, saia daquela questão de que o óbvio existe. Ah, eu não precisei nem falar, porque era óbvio. Eu não precisei nem falar, porque, poxa, claro que ele já sabia. Eu não precisava não preciso ficar aqui destrinchando as coisas que ele já sabe. Inclusive, tem até a obrigação de saber. Quando você pensa dessa forma, mais uma vez, você está tirando a oportunidade do outro de melhorar. Então, todas as vezes que você tiver diante, inclusive, uma delegação de tarefa, peça para a pessoa para poder te retornar, voltar para você quais são as dúvidas dela ou se ela de fato entendeu qual foi o seu direcionamento. Então permita que essa pessoa demonstre para você de fato, demonstre para você, né, preto no branco, eu entendi. Porque não pense você que o óbvio existe e que aquela pessoa tinha de fato uma obrigação de entendimento. Então o que você vai fazer? Ter essa empatia de entender o outro, de se permitir entender e de trazer clareza para todo o ambiente. A clareza, gente, é por isso que eu falo, o simples é genial. Começa com a clareza, começa a falar sobre o que importa e depois você consegue fazer todo o resto. Se hoje você ainda foca em tudo que não importa, se hoje você ainda tem dificuldade de estabelecer o que você precisa, você vai ter dificuldade de ter uma equipe engajada. A partir do momento que você começa a destrinchar, faz um checklist mesmo, todo dia que você lembrar de alguma coisa, você escreve. Seja para uma pessoa específica ou seja para o grupo. Coisas que são importantes para você. Esse aumento do conhecimento sobre quem é essa empresa que está se formando ou quem é essa empresa que já existe há tanto tempo. Começa a trazer esses valores, todas essas questões,
Porque, mais uma vez, valor não é a mesma coisa que perfil, e os perfis vão poder ser os mais diversos, mas valores você tem que ter clareza do que você não abre mão. Porque não sabendo do que você não abre mão para sua empresa, é difícil você, de fato, conseguir contratar pessoas que vão engajar com a sua causa. Porque, mais uma vez, engajar não é vestir a camisa, é você ter uma conexão de causas. E isso você vai conseguir quando você aumenta seu nível de clareza. E isso que você tá falando aí, Flávia, assim, de conexão, é engraçado, né? Parece que uma coisa vai puxando o outro, de fato. A clareza, aí vai vir a confiança, vai vir a conexão, sabe? Vai vir o respeito, vai vir a reciprocidade, vai vir a sincronicidade da equipe, e aí, cara, você já tá num processo de convergência total com aquela visão ali, tá? Eu acho que isso aí foi um negócio muito top, que, pelo menos assim, para mim ficou muito claro agora que um caminho que você pode trilhar, partindo, claro, da clareza aí que você está comentando, tá? Achei top isso que você está comentando aí. E que seja, gente, realmente um passo inicial. Ao invés de você aí ficar preocupado em anotar 18 formas, sei lá quantas formas, de conseguir gerar engajamento na sua equipe, de fato, comece pela clareza. Aí o Bruno está perguntando aí, tem a ver com a cultura organizacional? Essa clareza é exatamente essa cultura. Você saber o que você quer. Aí o que vai mudar aqui dentro do nosso ambiente que a gente está conversando? Vai mudar se você é o líder, mas não é o dono da empresa, porque você precisa alinhar isso com o dono da empresa. Né? Não vai dar para você pegar toda essa clareza e uma cultura a partir de você, porque a clareza ela tem que ter, sim, a identidade do dono. Então, né, aquela empresa que fundou, não sei quantas pessoas ali fazem parte do quadro societário, mas você vai precisar ter esse alinhamento. Você, como colaborador, você vai precisar alinhar com o seu líder, porque ele é o responsável pela essa multiplicação. O dono é responsável por todos os exemplos, ele é responsável por realmente demonstrar que ele não abre mão daquilo, que tudo aquilo é importante para ele. Por isso não pode ser um quadro na parede, por isso tem que ser verdade. Porque se o dono, em algum momento, se tem uma controvérsia a respeito do próprio valor que ele fixou, aí acabou, não tem valor. Tem que ser o walk the talk, é tipo assim, você fala aquilo que, né? Então você tá falando, mas você tem que cumprir aquilo que você tá falando. Não adianta ser somente um banner bonito, né, com uma frase legal, com um logotipo massa, né? E muito marketing em cima, porque não vai funcionar assim, né, Fábio? É verdade e clareza o tempo todo. Começa pelo dono, ele tem que, de fato, dar o exemplo e mostrar que aquilo é importante para ele. O líder ajuda a disseminar e tem que, de fato, ter esse entendimento muito amplo e claro. E para aí, gente, o colaborador só corre para o abraço. Ele está totalmente integrado com aquilo ali e se ele não estiver, ele mesmo sai. Se ele não estiver, ele mesmo busca outros caminhos. Aí, em que sentido que eu estou dizendo isso? Para aquelas pessoas que já têm um monte de gente na empresa e não dá, de fato, para começar a desligar todo mundo e reconstruir uma equipe do zero imediatamente. Mas dá para você ir fazendo isso aos poucos, construindo pessoa por pessoa, formando pessoa por pessoa, e inclusive tendo uma conversa clara com as pessoas que estão na sua empresa hoje, que você ainda não tinha entendido que essa clareza era tão importante, de você sentar com elas, conversar a respeito disso e anunciar uma nova fase, onde você, inclusive, tem que se comprometer e fazer. Porque se você anuncia uma nova fase e o erro e a transformação não está em você, aí você também não consegue implantar nada. Então, tudo que sair do líder, tudo que sair de um dono de uma empresa tem que ser muito congruente, tem que ser muito verdade, tem que ser claro. Porque no primeiro momento onde não descumprir, é a desculpa que todo mundo estava esperando para não fazer também. Aí você vai falar assim, nossa, Flávia, mas aí então você está me dizendo que tipo um erro justifica o outro? Não, não justifica. Mas o que acontece? Todas as vezes que uma pessoa, que você é o dono da razão ali, vamos dizer assim, você entregou clareza, você fez o alinhamento de tarefas com competência, você, sabe, delegou com toda a clareza possível, por que você vai se permitir passar por uma controvérsia por conta de uma atitude sua? Aí você, na verdade, abre espaço para estar errado no lugar do outro, ou estar errado junto, e o líder não pode se permitir dessa forma. Eu acho até normal que os líderes, as pessoas têm valores diferentes, tá? É normal. A questão é o quanto seus valores, né, e o teu propósito está alinhado com o que a empresa tem ali para ela também, tá? Eu acho que quando não dá esse match, eu acho que aí a gente tem uma série de problemas, sim, tá? Com relação a ter o engajamento do pessoal, ter uma entrega maior. É difícil ter uma cultura que prega um valor e tem um monte de liderança que está pregando outros valores. Aí ferrou, aí tem uma confusão
enorme e com certeza isso não vai funcionar direito. O que a gente tem que entender é que às vezes pode estar existindo em algum ponto uma confusão, por exemplo, entre perfis de liderança, entre formas de liderar e, de fato, o que seria um valor. Porque o valor, a riqueza da diferença, da diversidade, ela é rica para toda empresa, né? De ter pessoas ali diferentes, com perfis e momentos diferentes. Agora, o valor, a empresa, de fato, tem que instituir aquilo que ela não abre mão. E a pessoa tem que colocar em uma balança se ela está alinhada com aquilo mesmo. Porque, vou falar de novo a respeito, por exemplo, do comprometimento. Se a empresa fala que ela não abre mão de uma pessoa comprometida e que ela acredita que comprometimento é XYZ, e ela faz o detalhamento do que é esse comprometimento, e você tem, de forma recorrente, atitudes que ferem esse valor, você acredita que é perceptível que você não faz parte daquele negócio? Você acredita que é perceptível que o negócio está indo por uma direção e você está insistindo em outra? Então, essa clareza começa a aparecer para todo mundo. Todas as pessoas percebem quem está dentro e quem está fora. Aí o bicho pega, de fato. Definitivamente. E como você está dizendo, assim, para mim, fica muito claro quando uma pessoa não está no mesmo toque do restante do time, certo? Não tá, a banda está desincronizada ali, você percebe isso. E percebe que existe, de fato, e você consegue perceber as pessoas e o porquê que essas pessoas estão até fora, porque elas terminam, na verdade, sendo, de alguma forma, transparecendo aquilo que elas não mostrou no início. Essa incongruência com aqueles valores, ou aqueles propósitos que você tá preconizando, sabe? Eu acho que, para mim, isso fica bem claro em diversas equipes. Não só, eu acho que talvez o primeiro indício, pelo menos eu tenho para mim, tá, Flávio? Eu não sei se sua percepção é a mesma, mas eu acho que o resultado, ele começa a ser o sintoma. Um resultado ruim é o primeiro sintoma que tem alguma coisa de errado, né? E quando você vai esmiuçando isso, vai entrando, vai conversando com as pessoas, vai conversando com a liderança, você começa a perceber onde é que está os pingos faltando aí nos is, sabe? E eu acredito que seja muito nessa linha, principalmente em times, vamos dizer assim, diversos, tá? Times que a gente sabe que a gente está atravessando um momento agora que existem diversos perfis, né, coabitando no mesmo mercado de trabalho ali, dentro da mesma estrutura. Tem um cara que é um baby boomer, tá uma geração X, Y, Z, enfim, millennium, tá todo mundo ali e cada um compactuando com uma expectativa, uma velocidade, um desejo e formas de engajamento provavelmente distintas. E olha que interessante, Edmar, teve até um comentário aí de uma pessoa, e eu sei que as pessoas têm muita resistência com esse ponto de falar assim, poxa, mas todo mundo fala que a gente tem que contratar pela competência e não pela técnica. Mas como fazer isso, pelo amor de Deus? Porque eu acho isso uma ilusão. Pronta. Eu acho isso uma ilusão. Tem um efeito de uma frase pronta. Mas o que de fato você tem que fazer? Na sua contratação, faça as perguntas certas, correlacionadas aos seus valores e às coisas que são importantes para você. Porque em um processo de entrevista, normalmente a pessoa, gente, ela quer te convencer que ela merece ser contratada. Você acha que em algum momento ela vai trazer para você que ela não tem problemas, que ela tem problema de chegar no horário, que ela tem problema com o filho, com a família, que a vida dela é um tumulto, que ela não sabe nem como é que ela vai trabalhar, mas ela precisa do dinheiro, ela está desesperada, então ela está ali disposta a fazer qualquer coisa. É isso que acontece na entrevista. São pessoas, de fato, muitas vezes, o processo está desesperador e ela precisa do trabalho. Então, é normal que ela queira te convencer. Mas o que você precisa fazer? Para você sair fora desse problema, você, de fato, conseguir contratar por competência, a clareza na admissão é sua, não é da outra pessoa. Não fala que, eu fui enganado. Por que isso? É aquele negócio, tem uma frasezinha que o pessoal fala, né? Não sei que lá tá aí, cai quem quer, né? O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, tá aí. Cara, uma pessoa tá sendo admitida. Você jura que você acha que é responsabilidade dela falar a verdade na entrevista. Dá até um termo pra ela. Se for mentira, você se responsabiliza criminalmente. Tem gente que faz. Gente, desculpa. Não faz sentido. É, inclusive, parte do processo que a pessoa, de fato, tenta defender para poder ser admitido. Porque se ela não quiser fazer isso, aí também não precisa nem ela entrar mesmo. Fabinha, você falou aí... Boa. Você falou uma coisa arretada, assim, porque arretado nordestino, né? O nordestino falou arretado. Arretado porque é o seguinte, é muito difícil, numa entrevista de trabalho, como você está recrutando, em 15 minutos, meia hora, você queria dizer, não, agora descasquei o cara, tô sabendo tudo, eu sei quem é esse cara. Sabe nada, cara. Tipo assim, muitas vezes o cara nem se conhece, são anos de terapia para pessoas se conhecer. Imagina você ter a audácia de, num processo de recrutamento, achar que você conhece o suficiente sobre aquelas pessoas. Então, pode até pedir aqui a luz, acho que teve algum...
Bom. Ah, sim, foi Tudo meu bem. computador aqui, né? Tá tudo bem. E aí, o que acontece, assim? Engraçado porque essas características de superfície, né? Que você acha que tá vendo ali, mas na verdade você não está enxergando, elas vão ser enganosas e vai chegar num momento que você vai começar a dizer assim, eita, puxa, me arrependi até de contratar a pessoa. Eu estava num treinamento de Scrum, inclusive, e o pessoal da Scrum Alliance disse um case interessante. Disse, ó, antes de contratar as pessoas, a gente namora essas pessoas. A gente traz elas para o time, elas ficam uma semana, 2 semanas aqui com a gente. O time todo depois elege se o cara tá dentro ou tá fora. Não é o dono da empresa. Não é o dono do. Eu achei assim, sensacional. Porque a gente não faz isso. A gente não se reinventa enquanto tá recrutando as pessoas. Entendeu? Trazer essa. Tudo bem, tem questões trabalhistas, deve ter uma série de. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o que funciona e de que forma eu posso fazer para que isso de fato aconteça. Eu achei esse posicionamento do pessoal arretado, porque assim, é muito difícil você conhecer a pessoa. Agora, quando ele está inserido no ambiente de trabalho, junto da equipe, com aquele pressão de prazo, pressão com o cliente, enfim, essas expectativas todas circundando ele, eu quero saber, e agora? Quem é essa pessoa de fato? De que forma ela está pensando? Aí sim, talvez eu faça uma inferência legal, sabe? Muito interessante você ter falado a respeito sobre isso, porque assim, o que realmente eu percebo que falta, por exemplo, quando você traz essa questão do método e tudo mais, quando é uma empresa maior, talvez o tempo para a contratação também é maior. A pessoa tem mais tempo em alguns pontos. Quando a empresa é menor, poxa, o cara tem 1, 2, 3 Isso. colaboradores, quando ele precisa contratar, é sangria. O cara já, tipo assim, é porque não tem jeito mais. Ele tá, assim, tem pessoas sobrecarregadas dentro do time, ele precisa de fato resolver e ele quer ali encontrar o melhor caminho. Então, às vezes, ele demanda mais agilidade. Mas o que acontece? Muitas vezes, o que de fato é estabelecido é que a gente não utiliza nem o que é legal, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência ele é legal. Você pode, inclusive, fazer um contrato de 30 dias e você pode pedir um feedback da equipe a esse respeito. Mas o que acontece? Quando você contrata alguém, parece que se esquece dessa questão da experiência, se esquece dessa questão de que todo mundo deve participar dessa seletiva, né? Porque o processo de entrevista é um passo. O que vai, de fato, finalizar a contratação por prazo indeterminado é após o contrato de experiência. Então, todos precisam participar dessa fase de uma forma muito intensa, de uma forma onde, de fato, a gente entenda se aquela pessoa ela está atrelada, ela está junto com o grupo da forma como alinhada ali, né? Está congruente, né? Uma coisa interessante para poder trazer para o processo de entrevista é você trazer questões que já aconteceram na empresa, cases negativos, positivos, e perguntar para a pessoa o que ela faria, como é que é a reação dela, né? Qual que é a reação, de que maneira que ela ia tratar a questão, porque aí você perguntar para a pessoa assim, olha, você é focado no problema ou você traz solução? Eu sou uma máquina de solução, né? Pode jogar o problema que é comigo mesmo. Meu defeito então, é ser perfeito demais, né? Mas eu sou perfeccionista. Ou então a pessoa também pode se eximir e falar assim, depende do contexto, né? Assim, se eu não souber, eu não vou te responder. Então eu preciso saber. Então, ou a pessoa tira totalmente o corpo fora, ou ela bate no peito e inventa a maior mentira do mundo e te convence ali naquele momento. Então você tem que trazer N perguntas para você poder, de fato, desembolar e entender quem é aquela pessoa. Você vai entender aquelas pessoas através da dinâmica da sua empresa. Não é fazer pergunta aleatória de mundo, questões da sua empresa. Ali, através dessas perguntas, façam perguntas em casos, em questões que tenham a ver com seus valores. E ali você amarra tudo. Total. Vai ser, gente, tem 100% de efetividade? Nada tem, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Você vai reduzir aí vai reduzir, é o primeiro passo. A possibilidade. Depois você tem uma chance em 30 dias, depois mais 60 ou 45 mais 45, num total de 90 dias, de conseguir de fato entender se aquela pessoa deve ou não fazer parte do seu time.